Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, o meu nome é Serena Alves, eu sou professora de Arquivologia do Direção Concursos e hoje acordamos aí, com a grata notícia de que o nosso edital da PF finalmente saiu e Arquivologia veio sim, teremos Arquivologia na Polícia Federal para o cargo de escrivão. Aí, como vocês sabem, é assim que funciona, as dúvidas vão chegando, muitos alunos me mandando dúvidas aí, professora, como é que veio o conteúdo, o que você achou, tá pesado, não tá, tem alguma inovação, algum conteúdo foi retirado em relação ao edital passado, o que eu preciso dar mais atenção, quais aqueles conteúdos que eu posso deixar um pouquinho de lado, né? Então é isso que eu vim analisar com vocês aqui hoje, uma análise bem rápida do edital, tá bom? E se sobrar alguma dúvida, se restar alguma dúvida, por favor, me manda uma mensagem no Instagram, me manda uma mensagem no e-mail. Os cursos do Direção estão sendo atualizados sim, já estou fazendo essa revisão para ficar de acordo com o edital, beleza? Vamos lá então para a análise. Pessoal, seguinte, são 12 itens com subitens, eu coloquei aqui de forma bem esquematizada para a gente poder dar uma olhada. Item 1, arquivística, 1.1, princípios e conceitos. Pessoal, princípios e conceitos são dois conteúdos separados. O que a gente trabalha com princípios? Nós vamos trabalhar os princípios arquivísticos, né? Princípio da proveniência, princípio da unicidade, todas essas características e princípios são trabalhados nesse conteúdo aqui. Já o conteúdo de conceitos, o que a gente vai trabalhar? Qual que é a diferença de arquivo, museu, biblioteca e centro de documentação? Qual que é o conceito de arquivo? Como é que a Lei 8.159 cobra o conceito de arquivo? Então é nesse sentido, tá bom? Conteúdo tranquilo isso aqui, não precisa ficar com medo. Nós já estamos acostumados a ver princípios e conceitos nas provas do CESP. Eles têm um entendimento, inclusive, bem sedimentado em relação a esses dois assuntos. Então, item 1, super ok, nenhuma novidade, a gente já está acostumado. Item 2, políticas públicas de arquivo. Legislação arquivística. Eu vou separar aqui um pouquinho, tá bom? Vou falar primeiro de políticas públicas de arquivo, depois eu falo de legislação arquivística. Políticas públicas de arquivo, a gente vai combinar o nosso estudo junto com políticas de acesso aos documentos de arquivo, que é o item 10 aqui. Não é um tema recorrente em provas para esse nível, cai mais em provas para arquivista, então a gente pode considerar aí que é uma inovação sim, não estava no edital passado, não é um tema complicado, cai em provas para arquivistas, cai pouco, mas não é um conteúdo assim que você precisa, ai meu Deus, nunca vou aprender isso, não tem nada a ver, tá bom? É um conteúdo bem tranquilo, mas que normalmente realmente não cai nesse tipo de prova. Mas esse conteúdo vai estar sim no nosso curso do Direção Concursos, com uma atualização. Então, políticas de acesso aos documentos de arquivo e políticas públicas de arquivo de uma forma geral, é um conteúdo inovador, né, que não cai normalmente em provas desse nível, mas que não é para você preocupar tanto, né, porque é um conteúdo tranquilo de se aprender. Legislação arquivística, pessoal. Legislação arquivística, o que a gente vai estudar? Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, né? Lei 8.159, né? Aí já super batidas já em arquivologia, então a gente vai estudar essas legislações. Conteúdo batido, conteúdo sedimentado nessa banca, não há o que se preocupar, tá bom? Em relação às normas nacionais e internacionais de arquivo, pessoal, o que acontece? Esse conteúdo é um conteúdo cobrado essencialmente para arquivistas. A gente vai estudar aí algumas normas que realmente não caem em provas para o nível de escrivão da PF. O que a gente vai estudar? As normas de descrição. Aqui ele não colocou norma de descrição arquivística, mas quando ele fala normas nacionais e internacionais de arquivo, ele está querendo fazer referência às normas de descrição, tá bom? ISAD-G, ISAR-CPF, NOBRAD. Então a gente não vai aprofundar, porque ele não vai cobrar de uma forma aprofundada, mas a gente vai estudar o básico para entender o que são essas normas, para que serve cada uma, qual que é o objetivo de cada uma, tá bom? Para a gente conseguir responder
responder as questões aí, mas eu tenho certeza que se cobrar, vai ser de uma forma bem superficial, então não se preocupe. Então, vamos colocar um ok aqui. Ponto 4, sistemas e redes de arquivo, também não é um conteúdo muito cobrado. Normalmente cai em provas para arquivistas, e como é que cai? O que são sistemas, o que são redes? Aí eles costumam também, as bancas costumam dar um exemplo assim, esse órgão faz parte de um sistema ou de uma rede de arquivo, então não é dessa forma que esse conteúdo é cobrado, também é uma inovação sim para a prova da PF. O item 5, gestão de documentos e implementação de programas de gestão de documentos. Pessoal, tanto a gestão de documentos quanto o programa de gestão de documentos é um tema super batido de arquivologia. A gente vai estudar, né, a teoria das 3 idades, arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente. A gente vai estudar como é que funciona o programa de gestão documental aplicado à teoria das 3 idades, né? Então, produção, utilização, tramitação, avaliação, arquivamento, né? A gente vai estudar isso aí, como a gente sempre estuda, é super comum esse tema, muitas questões da Banca CESP para a gente poder treinar, então não é um conteúdo inovador, a Banca CESP tá cobrando aqui o que costuma cobrar mesmo, beleza? Gestão de documentos, melhor tema de arquivologia, tema que eu mais adoro trabalhar, tema que é super tranquilo de trabalhar em questões, normalmente vocês conseguem entender de uma forma bastante tranquila também, então nada de inovador aqui em gestão de documentos e programa de gestão de documentos. Então, o item 6 aí, diagnóstico da situação arquivística. Professor, o que é isso? Nunca ouvi falar. Pessoal, é um tema super tranquilo, não é muito comum em prova, mas costuma cair sim na Banca CESP. O diagnóstico, né, aquele trabalho que a gente faz quando a gente encontra uma massa documental acumulada na instituição, por exemplo, ela nunca recebeu tratamento arquivístico, a gente faz um diagnóstico para entender como é que está a situação ali em termos de quantidade de documentos, como é que tá a conservação desses documentos, esse tipo de coisa, tá bom? Tema tranquilo, não cai muito, mas também não é para se preocupar não, beleza? Então, diagnóstico aí super tranquilo. Item 7, protocolo, né? A gente tem todas as fases do protocolo aí no subitem 7.1, recebimento, registro, distribuição, tramitação, expedição de documentos. Protocolo, né, que é aí um setor, né, uma atividade vinculada aos arquivos correntes, né, a gente tem todas essas fases aí, o protocolo é a porta de entrada dos documentos nas instituições, porta de entrada e saída, né, trabalhado no âmbito dos arquivos correntes, então tá vinculado ali ao tema de gestão de documentos também, nada demais, super tranquilo, tá todo mundo super acostumado com esse tema. Item 8 aqui, funções arquivísticas. Professora, nunca ouviu falar o que é criação, o que é aquisição, classificação, avaliação. Pessoal, normalmente esse tema não é cobrado de uma forma tão dissecada. O edital não coloca funções arquivísticas e cobra cada uma como ele fez aqui. As funções arquivísticas, a avaliação, a aquisição, a classificação, elas são cobradas ao longo do conteúdo. Por exemplo, a classificação é um tema que eu trabalho lá em gestão de documentos, né? A avaliação também é um tema trabalhado no programa de gestão de documentos. Então, não é que a gente não está acostumado com esse tema, a gente está acostumado com as funções arquivísticas, mas trabalhadas dentro do conteúdo. Só que aqui ele colocou, né, todas as funções de uma forma separada, então no nosso curso do Direção Concursos, com certeza a gente vai trabalhar isso de forma separada também, beleza? O item 9, análise tipológica dos documentos de arquivo, não é um tema cobrado em provas para esse nível, normalmente cai nas provas de arquivista, análise tipológica e análise diplomática. Não é terrível de se estudar não, super tranquilo, é um tema simples, mas que é um pouco inovador, né? Para a prova de escrivão, mas tudo bem, não precisa ficar preocupado, a gente vai trabalhar isso no nosso curso do Direção Concurso sem problemas nenhum. Não se assuste, pessoal, às vezes parece um conteúdo que você nunca viu, mas não é bem assim não. Quando a gente trabalha de forma calma, a gente lê direitinho, faz algumas questões, é como qualquer conteúdo de arquivista para esse nível, tá bom? Não é nada de assustador, é só mesmo ler a teoria e fazer muitas questões para pegar aqueles peguinhas, né, para poder acertar aqueles peguinhas que a banca costuma fazer. Então, análise tipológica, tudo bem.
As políticas de acesso aos documentos de arquivo já falamos, e o item 11 é um item mais inovador aí, tá falando dos sistemas informatizados, né, os nossos SIGADs, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. A gente vai trabalhar com o eArch Brasil. Não é um tema cobrado, normalmente, para esse nível de prova, de jeito nenhum. É realmente inovador, o CESP está colocando isso. Vamos trabalhar de uma forma mais geral, né, pegando as questões de arquivistas que a gente entenda que dão para ser trabalhadas, né, para a gente pegar uma prática aí de como é que esse tema é cobrado. Então, realmente, esse tema veio de uma forma meio inovadora mesmo, tá bom? Assim como os documentos digitais, né, que é o próximo item aí, o item 11.1, tá falando dos documentos digitais, né, quais são os metadados, os requisitos. Não é que não cai, viu, pessoal, mas é muito incomum isso ser cobrado agora na PF para escrivão. Mas vamos trabalhar isso, temas de uma forma bem tranquila, não se preocupe. E finalmente o item 12, né, microfilmagem de documentos de arquivo. Microfilmagem, pessoal, sempre cai, tema batido, vai cair ali o nosso decreto de microfilmagem, vai cair os tipos de microfilmagem, para que serve essa técnica. Então é um tema bem batido, não é nada inovador, não. Desses conteúdos todos aqui, pessoal, eu entendo que o mais diferente que a gente tem aqui é o item 11, né, cobrando o eArch Brasil, o SIGAD, as políticas de acesso e as políticas de arquivo no geral, como a gente falou aqui em cima, né, que a gente vai trabalhar de forma unificada. As normas de descrição arquivística não é comum que seja cobrado nesse tipo de prova. Sistema e redes de arquivo, apesar de ser um tema super pequeno, é um tema tranquilo, super pequeno, não é um tema cobrado, mas é um tema tranquilo de ser trabalhado. Gestão de documentos extremamente batido, diagnóstico batido, protocolo batido. Funções arquivísticas, não é batido ser cobrado dessa forma aqui, mas a gente já está acostumado com essas funções porque a gente trabalha ao longo dos nossos conteúdos, né? Análise tipológica não é comum ser cobrado, então a gente vai fazer um comparativo com a análise tipológica e a análise diplomática no nosso material. Microfilmagem está super acostumado, né? São temas que a gente não tem muita preocupação, porque a gente já está acostumado a ver em prova, e o inicinho aqui de arquivologia, né, mais tranquilo do que isso, impossível, princípios e conceitos fáceis, né, de serem trabalhados dentro da arquivologia. Pessoal, é uma análise bem básica. Se restou alguma dúvida, se você ficou, será que esse conteúdo aqui é difícil, não é? Eu tenho que estudar por questões, não tenho que estudar teoria, não tenho, o tempo é pouco, não é? Me manda no direct, eu tô disponível, viu? Nossa prova não tá tão longe, né? Março já tá aí, né? Se a gente for ver, o ano passa muito rápido. Mas tô disponível, pode me mandar dúvida, me manda por e-mail, me manda pelo direct, que assim que possível eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Força, muita força, agora é hora de sentar, agora é hora de estudar muito, agora é hora de focar, para que o sonho, né, de escrivão, no nosso caso aí, seja concretizado. Vou ficar muito feliz de receber sua mensagem, espero que a arquivologia não venha pesada, eu acredito que não vai vir, mesmo esses conteúdos que foram cobrados de uma forma mais inovadora, eu acredito que vão ser cobrados de uma forma mais superficial, então não acredito que vai ficar muito aprofundado para você. Nós vamos trabalhar tudo nos nossos cursos do Direção, como sempre, e as dúvidas são sempre tiradas também, pode ter certeza. E se precisar de alguma coisa, tô por aqui. Um grande abraço, bons estudos para todo mundo. Beijo!